Tá ótimo. Vamos ver. Bom. Não deu. Tá ótimo, fica tranquilo. Aqui. Agora todo mundo já nos ouve, tá, Laís? Então, tá tudo certo. Deixa o Richard voltar, a gente já começa. Pessoal, vou tirar todo mundo do mudo, habilitar o vídeo e a gente já vai começar, tá? Ministro, se puder só dar o ok no vídeo, eu desbloqueei aqui. Tá ótimo. Tá escutando a gente bem? Tá perfeito. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para discutir temas que são importantes para a sociedade, para o empresariado, enfim, para todo mundo que está passando esse momento de reflexão, esse momento de mudança no nosso país, dado essa crise que a gente está vivendo, que é o coronavírus. Hoje a gente está aqui para discutir um tema que é super pertinente para o momento, que são as relações de trabalho. A gente teve uma série de notícias com relação à flexibilização de leis trabalhistas, a questão de redução de salário, a questão de flexibilização de contratos. E para discutir esse tema, nada mais que a gente poder contar com uma pessoa relevante da área. E essa pessoa que a gente recebe hoje aqui é o ministro do Supremo Tribunal do Trabalho, ministro Douglas Alencar, que nos veio aqui dar seu tempo para poder, junto com a Débora Santos, que é a nossa sócia, analista jurídica, a Laís, que é a nossa economista, recém-chegada dos Estados Unidos depois de um MBA. Obrigado, Laís, estar aqui. E o Richard, que é meu sócio e todo o coordenador do nosso time de análise política. Então, eu queria passar para a breve consideração do ministro Douglas, e aí depois a gente vai fazer aqui as perguntas que a gente recebeu de vocês, recebeu de clientes, recebeu de empresários, investidores, para poder, de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, tentar elucidar essas dúvidas de todos aqui com o ministro Douglas. Ministro Douglas, eu queria passar, portanto, a palavra para o senhor. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelo convite para poder participar deste momento, compartilhando algumas ideias, reflexões e, quem sabe, suprindo as dúvidas, que são muitas, eu tenho certeza, a propósito dessa nova legislação da crise, uma legislação provisória que vem sendo editada de forma sistemática pelo presidente da República, tudo com o objetivo de criar as condições necessárias para uma transição menos traumática dessa crise do coronavírus, uma crise sanitária, mas que vem produzindo impactos gravíssimos na economia e também na política. Portanto, eu estou à disposição e é uma grande alegria poder participar deste momento. Débora, já quer começar com a primeira pergunta, Débora? Acho bom a gente já ir para as perguntas e respostas, porque são muitas as dúvidas aqui, né? E a primeira pergunta que eu tenho, ministro, é uma pergunta que vai, enfim, demandar muita reflexão do senhor e aqui dos nossos debatedores. Primeiro, eu queria agradecer muito ao senhor, enfim, a rotina está diferente no Tribunal Superior do Trabalho, o senhor deve estar com, enfim, sessões
remotas e muito trabalho em casa. Então, eu queria agradecer muitíssimo esse seu tempo e a sua disposição em nos ajudar nesse objetivo, que é tirar dúvidas em relação à legislação trabalhista para todos os públicos que nos acompanham agora. A minha primeira pergunta é sobre uma afirmação que o presidente Bolsonaro fez nos últimos dias e que gerou uma série de dúvidas e de interpretações dúbias. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre a aplicação de um artigo da CLT. Eu vou ler para o senhor e para vocês o que o presidente disse. Abre aspas, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que for obrigado a fechar o seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas, quem paga é o governador ou o prefeito. E aí, o artigo da CLT que o presidente da República se referiu foi o 486, que diz que, no caso da paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato da autoridade, ou municipal, federal ou estadual, prevaleceria o pagamento da indenização que ficaria a cargo do governo responsável por essa decisão. Eu queria que o senhor explicasse como esse artigo vem sendo aplicado hoje em dia e, assim, separar um pouco o joio do trigo nessa questão que ficou muito dúbia. Enfim, a gente já passou um pouco dessa dúvida para depois da MP que traz uma ajuda para as empresas, um reforço para as empresas para manter os empregos, mas assim, eu acho que vale a pena a gente explicar como esse artigo vem sendo aplicado hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Antes, Débora, eu queria pedir uma desculpa ao ministro, eu acabei errando. Eu falei Supremo Tribunal do Trabalho, é Tribunal Superior do Trabalho, então peço desculpas, ministro, pelo meu erro, e passo a palavra, então, para o senhor. Não há por que se desculpar, meu caro Rafael. É um prazer estar aqui, independentemente do cargo, do título ou do próprio tribunal. Mas a pergunta que foi levantada é muito interessante a propósito de uma figura que, no campo da doutrina trabalhista, se chama de fato do príncipe. Logo que o presidente produziu essas declarações, a comunidade jurídica, de uma maneira geral, se alviçarou para discutir se efetivamente haveria essa possibilidade de transferência dos ônus econômicos decorrentes das rescisões de contrato de trabalho que estão sendo, lamentavelmente, efetivadas em razão da retração da atividade econômica e até da inviabilização de muitos empreendimentos. Mas essa não é uma questão simples. Aliás, o direito causa alguma perplexidade para os profissionais da área das ciências exatas, os economistas, os engenheiros, os arquitetos, porque o direito assume várias possibilidades de interpretação. E no caso do fato do príncipe, nós já assistimos à formação de duas correntes interpretativas. Uma primeira que afirma que nessa específica hipótese do coronavírus, o fato do príncipe não era de natureza discricionária, ou seja, os gestores públicos que estão determinando a interdição de diversas atividades econômicas que não são reputadas essenciais, cumprem um ato vinculado, eles não têm escolha. Essa situação é absolutamente diferente daquela em que o gestor desapropria um imóvel, retoma uma concessão, cancela uma permissão de um serviço público, enfim, em que, na origem dos atos administrativos, há um largo espaço de discricionariedade, uma opção que o gestor elege e, assim, se conduzindo, gera a inviabilização do empreendimento econômico e, nessa hipótese, assumiria os ônus decorrentes das rescisões dos contratos de trabalho. O que tem prevalecido, então, é a ausência ou a impossibilidade dessa transferência dos riscos na situação que nós estamos vivendo, que é uma situação de força maior, absolutamente alheia à vontade de todos os empresários, de toda a sociedade de uma maneira geral, imprevisível, e que, portanto, não estaria a autorizar a transferência dessa responsabilidade aos poderes públicos. Mas eu insisto, o direito não nos oferece uma resposta sempre única, objetiva e segura. O ideal da segurança jurídica precisa ser sempre perseguido. Nós temos uma série de normas legais que estão valorizando esse horizonte de segurança jurídica, mas os juízes ainda seguem muito livres para decidir como bem entenderem as matérias, e cabe sempre às partes, argumentativamente, construírem as suas defesas, as suas posições nos casos concretos. Eu não sei se a minha resposta satisfaz,
mas fundamentalmente eu diria que há uma polêmica e que há uma leve tendência de prevalência de uma posição contrária à transferência da responsabilidade nessa situação específica do coronavírus, porque, ao fim e ao cabo, a defesa da saúde pública não é uma faculdade do poder público, ao contrário, é um dever previsto na nossa própria Constituição. Traduzindo, então, não tem essa prerrogativa. O que eu disse é que a tendência nos debates da doutrina é que não haja transferência nessa específica hipótese. Mas imagine um determinado trabalhador que ajuize uma ação e o empregador chama ao processo o ente público que considera responsável pelo seu insucesso. O juiz da causa, porque é livre, pode entender num sentido ou num outro, até que o Tribunal Superior do Trabalho pacifique a questão. Porque o nosso sistema jurisdicional prevê ao Tribunal Superior essa competência de uniformizar a interpretação do direito federal, do direito constitucional, do direito civil, do direito administrativo, enfim, de todas as normas que são aplicadas pelos juízes que compõem o sistema de jurisdição trabalhista. Então, se o trabalhador não processa uma empresa e a empresa busca que o ente federativo que obrigou o seu fechamento, ou seja, o Estado, o município que obrigou o seu fechamento, seja responsável também por aquele ônus, por aquela dívida trabalhista que teria causado, isso não deve ser, assim, da forma como se decide a maioria da Justiça do Trabalho hoje, isso não deve ser levado à frente, né? Porque não é uma escolha do Estado fechar, é uma questão de força maior e de saúde. Exatamente, é uma decisão imperativa, ele não tem espaço discricionário, margem de escolha, deve se conduzir segundo as orientações, inclusive da Organização Mundial de Saúde. Há um expressivo consenso em relação a esse isolamento social e a essa necessidade de interdição de muitas atividades econômicas que não são tidas por essenciais. Agora, o tribunal ele só pode agir se ele for provocado a isso, correto? Porque ele não poderia agir ex ante, dando esse entendimento já para poder mitigar qualquer tipo de litígio nesse sentido. Porque eu digo, porque da mesma forma que o privado pode colocar o poder público respondendo, aí eu fico imaginando uma situação assim, aí o Estado, o termo técnico é arrolar, né, correto? Coloca a União Federal porque não teve receita de ICMS, então você acaba gerando uma discussão sem fim, né? Então, talvez, se fosse possível, né, esse entendimento ex ante, ele poderia, acho que evitar que essa discussão se protere por muito e muito tempo. Assim que eu vejo de forma simplista, eu não sou do meio, mas... Não, mas a sua observação, viu, Rafael, é uma observação muito pertinente, muito oportuna e muito atual, porque nós temos duas vias de discussão judicial, fundamentalmente falando, né, objetivamente falando. Determinadas normas jurídicas podem ser levadas diretamente ao Supremo Tribunal Federal por meio das chamadas ações de controle concentrado de constitucionalidade. E nós temos a chamada jurisdição difusa, que é uma jurisdição que está espraiada, todo juiz em qualquer comarca do interior tem esse poder de examinar a constitucionalidade ou não de uma determinada norma legal. Mas nós também tivemos recentemente o Código de Processo Civil novo, em 2015, que traz uma série de mecanismos nessa linha de aceleração de respostas para conferir segurança jurídica à sociedade. E uma delas é um chamado incidente de assunção de competência. Uma determinada questão como essa, que vai surgir, muito provavelmente, assim que comece a chegar nos tribunais, podem ser objeto de uma decisão plenária desses tribunais, ou pode ser objeto também de um outro incidente, que é um incidente de resolução de recursos repetitivos. Questões massivas, questões que afetam um contingente expressivo de cidadãos, precisam receber uma resposta rápida, evitando a chamada loteria judiciária, a insegurança jurídica que advém de múltiplas decisões antagônicas, contraditórias, que apenas causam perplexidade, traindo um direito que o cidadão tem de ver a sua conduta sempre produzindo os efeitos que a norma jurídica anuncia quando é editada. Então, nós temos já no sistema processual brasileiro
algumas disposições, alguns institutos, como esses 2 incidentes que eu mencionei, e também a própria possibilidade de provocação direta ao Supremo Tribunal Federal. Interessante. Bom, Débora, ministro, por a favor. gente tem uma série de dúvidas práticas que a gente recebeu dos clientes e a gente distribuiu aqui, enfim, entre nós, para a gente ir perguntando para o senhor. Eu queria que a Laís trouxesse para a gente agora uma dúvida bastante interessante e que é de muitas empresas nesse momento agora sobre o home office. Tem muita gente trabalhando de casa. Eu estou há mais de 30 dias trabalhando de casa por ser grupo de risco e tem algumas adequações que precisam ser feitas, né, Laís? Isso. Basicamente, com a difusão da pandemia em que a gente está vivendo, a necessidade da disseminação do teletrabalho e à luz da MP 927 deste ano, né? Como o ministro vê a questão, primeiramente, da subordinação, né? Que é um requisito essencial para a configuração da relação de emprego. E que elementos serão necessários à configuração da subordinação em um contexto de teletrabalho, na opinião do senhor? Pergunta muito interessante, Laís, agradeço, e que traz a questão um dos temas que a reforma trabalhista no Brasil, recentemente editada, a Lei 13.467, em 2017, procurou disciplinar. Nós temos ali alguns artigos, o primeiro deles fixando a ausência de qualquer distinção entre o trabalho prestado no ambiente, no espaço físico do empregador, e aquele que é exercido no domicílio do trabalhador. E a própria lei da reforma trabalhista disciplinou o chamado teletrabalho. Quer dizer, a só circunstância de o trabalho ser prestado de forma remota, no home office, não basta por si só para afastar a configuração da relação de emprego. A relação de emprego é um negócio jurídico de natureza civil, é um contrato que se faz presente quando estiver entre tantos elementos constitutivos delineada, configurada a chamada subordinação jurídica. Se nós olhássemos para os artigos 2º e 3º da CLT, nós iríamos ali identificar os elementos constitutivos da relação de emprego. O trabalhador é a pessoa física que presta serviços não eventuais a empregador sob sua subordinação e mediante salário. Já o empregador é a pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. E essa prestação pessoal de serviços, ela não significa o controle presencial, físico, direto do trabalhador. O que é importante é que haja, primeiro, a inserção do trabalhador no empreendimento, a sua vinculação ordinária, rotineira, frequente às atividades da empresa, e segundo, que esse empregado esteja, de fato, subordinado, ou seja, se conduz seguindo de forma estrita aquilo que lhe é estabelecido, repassado pelo empregador. Mas o teletrabalho é uma das medidas que foram trazidas na MP 927 para o enfrentamento desse novo cenário de crise, com algumas novidades em relação à reforma trabalhista. A MP permitiu que os empresários, os empregadores, deliberassem de forma unilateral pela implantação desse regime. Antes, seria necessária o acordo, né, para que o regime presencial fosse transformado em regime remoto, teletrabalho. Além disso, nós sabemos, essa é uma dúvida que surge com alguma frequência, o trabalhador que presta serviços em casa, ele não está sujeito às regras de proteção legal da duração da jornada. É o artigo 62, inciso 3º da CLT. Ali estão excluídos, entre outros empregados, aqueles que prestam serviços remotos, no teletrabalho. O que não significa, obviamente, que o empregador esteja autorizado a explorar, sem limites, o trabalho daquele que desenvolve, a partir da sua residência, as ordens que lhe são repassadas. O que o senhor quer dizer é que o horário é flexível, na verdade, não é isso? Na verdade, não é aquele bater cartão, né? Eu estou adorando essa live porque vocês estão traduzindo o que eu estou falando. Talvez seja o vício do mundo jurídico, né? Eu estou tentando ser o mais claro possível, mas às vezes não consigo. É exatamente isso. Ministro, o senhor está sendo claríssimo. É porque claro, realmente claro demais. Eu tenho esse hábito de ficar traduzindo tudo porque são assim, os anos fora do meio jurídico e no mercado financeiro.
E a gente, ministro, fica pedindo para a Débora toda hora assim, mas me explica de novo. Então, ela já faz esse trabalho de tradução quase que simultânea, mesmo sendo muito claro que o senhor está sendo um pouco do vício do trabalho, né, Débora? Ministro, ainda sobre o teletrabalho, tem mais uma questão que tem chegado a gente, que é mais um olhar futuro. Como que o ministro entende que vão ser tratadas as questões, como, por exemplo, da assunção por parte do empregado de despesas que antes ficavam a cargo do empregador e que são próprias do exercício da função, como, por exemplo, água, luz, um contrato de internet, o próprio espaço físico. Compra de materiais, tem muita gente que teve que comprar computador, teve que comprar webcam, um monte de coisa. A legislação ela foi parcimoniosa, ou seja, ela deixou a negociação entre empregado e empregador a definição dos custos advindos da implementação desse regime de trabalho remoto. Agora surge, de fato, o questionamento: se as ferramentas são necessárias para a execução do contrato, não seria o empregador o responsável pelo custo correspondente? É uma primeira questão. A MP 927 faz alusão à possibilidade do comodato, do empréstimo desses equipamentos pelo empregador ao trabalhador, o que parece mais razoável, porque há, de fato, um interesse empresarial em que o trabalho seja prestado de forma remota e, muitas vezes, o trabalhador não tem condições de adquirir determinados equipamentos que vão atender a essa expectativa, a essa demanda empresarial. Seja como for, o que a lei estabelece é que deve haver um acordo, uma combinação entre empregado e empregador. O que, na prática, significa o seguinte: se o empregado não tiver condições, ele não vai ter como trabalhar de forma remota, a menos que o empregador o auxilie, antecipando as despesas e, eventualmente, se for o caso, parcelando os descontos para que o empregado possa, inclusive, ser proprietário daqueles equipamentos. Ministro, e só complementando a pergunta da Laís, o senhor indicaria que esse acordo em relação aos insumos para o trabalho possa ser feito por escrito, para o empresário que está ouvindo a gente agora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a formalização é essencial. É a segurança que se estabelece para evitar aquele disse que me disse, foi ajustado assim, mas não há prova documental. E quando se estabelece um documento, as partes, no mínimo, estão ali constrangidas pela própria celebração formal daquele negócio, né? E na Justiça do Trabalho, nós assistimos com muita frequência, até da própria natureza de uma relação de trabalho, uma relação que se projeta no tempo, os conteúdos ali vão sendo alterados, há mudanças de horário, de salário, muitas vezes essas mudanças não são documentadas, e isso posteriormente acaba gerando alguma discussão. Por isso, é sempre conveniente que sejam feitas as anotações nas carteiras de trabalho, que sejam feitos os registros sobre todos esses aspectos que sofram modificações. Ministro, última pergunta nesse tema: tem alguma verba que, nesse caso, do teletrabalho, do home office, não precise ser paga? Por exemplo, auxílio transporte? Veja que um dos problemas grandes que nós enfrentamos, especialmente nas grandes cidades, é a mobilidade. A mobilidade urbana em cidades como São Paulo é um gravíssimo problema, é uma questão séria. E essa realidade do home office tende a resolver esse problema, porque nós ganhamos muito tempo. Eu mesmo estou trabalhando em casa já há mais de um mês, e, de fato, com os recursos tecnológicos é possível me sentir dentro do gabinete lá no tribunal. Na faculdade também há um sistema também muito avançado com aulas remotas, de sorte que tem sido muito confortável o trabalho remoto. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Aliás, eu me acostumei bem com isso. E talvez o mundo que surja depois dessa crise seja um mundo em que deva existir uma maior priorização dessas atividades remotas, né? Na semana que vem, o nosso Supremo Tribunal Federal vai julgar, vai dar início às sessões remotas, virtuais, inclusive com o exame de uma ação direta, aliás, de várias medidas liminares que foram proferidas em ações vinculadas a essa legislação da crise.
mas eu estou convencido de que essa realidade foi, de algum modo, antecipada, essa virtualização acelerada da nossa forma de trabalhar foi acelerada pela própria crise gerada pelo coronavírus. Mas eu até me esqueci a sua pergunta sobre alguma despesa que seria paga, perdão, sobre o auxílio transporte, não é? Auxílio De fato. É isso, Débora? Fato. Tá no mudo, Débora. Perdão, é isso mesmo, é sobre auxílio transporte ou alguma outra despesa que não precise ser paga pelo fato da pessoa estar trabalhando de casa. De fato, o auxílio transporte não se faz mais necessário, salvo nas situações em que o empregado deva comparecer ao empregador. Aí sim seria conveniente, necessário, né, que o custeio fosse proporcionado pelo empregador. Ministro, de novo, muito obrigado pela aula que o senhor está dando para a gente aqui hoje. Eu queria lhe perguntar já no bojo já dessas questões que o senhor estava comentando, sobre a negociação empregado e empregador, né? Nós vimos no STF algum tipo de debate sobre a redução dos salários essa semana, o ministro Lewandowski concedeu uma liminar, claro que o plenário deve analisar também o caso, mas, assim, na sua visão, qual seria o caminho ideal para essa negociação? Se o ideal, ou se tem tamanhos diferentes, ou categorias que são mais expostas ou não, que essa negociação passe pelos sindicatos, ou o ideal é trabalhador e empregador falarem sobre, acertarem, ou se é mais fácil quando o empregador faz o primeiro gesto? Como é que o senhor, assim, comenta e avalia esse canal, sabe? Para que, inclusive, a formalização seja segura para os dois lados, tanto do empregado quanto do empregador, para que evite um passivo judiciário posterior. Essa talvez seja a grande questão, o grande núcleo de toda a disputa que se estabelece em torno da constitucionalidade ou da validade dessas medidas provisórias. Porque nós tivemos a primeira medida provisória 927, em cujo artigo 2º já se estabeleceu a possibilidade de uma negociação individual. O trabalhador poderia, afastando a lei, afastando convenção coletiva, acordo coletivo, respeitada a Constituição, poderia celebrar as cláusulas do seu contrato de trabalho como bem entendesse com o empregador. Isso foi representa uma quebra de paradigma muito expressiva, né, do direito do trabalho no Brasil. Agora, a MP 936, ela disciplinou, de fato, a questão da redução dos salários e da jornada e também da suspensão dos contratos de trabalho. Trouxe também, é evidente, um benefício emergencial, mas o grande debate que se coloca, e o ministro Lewandowski tocou nessa questão ao proferir a decisão liminar na ação direta 6363, envolve a obrigatoriedade ou não dos sindicatos participarem dessas negociações coletivas. E se nós abrirmos a lente e olharmos para a evolução da legislação brasileira, mesmo antes do advento da Constituição de 88, nós veremos que, pelo menos desde 1965, com a Lei 4.923, já estava prevista a possibilidade de redução de salários em contextos de crise econômica, mas sempre com a participação dos sindicatos. Chegamos a 88 com a Constituição, e que, no seu artigo 7º, inciso 6, dispôs que seria necessária também a negociação coletiva para a redução de salários. No inciso 13 desse mesmo artigo 7º, mencionou a possibilidade de uma disciplina horária, uma carga de trabalho diferenciada daquela prevista, mas também por negociação coletiva. A própria Constituição, no seu artigo 8º, inciso 6, de igual modo, prevê a participação dos sindicatos como sendo obrigatória, não é facultativa, na negociação coletiva de trabalho. Então, nós temos várias normas, poderia citar aqui também, por exemplo, a Lei de Quebras e Recuperação Judicial, a Lei 11.101, que foi editada em 2005, em cujo artigo 50 está prevista lá a possibilidade de redução de salários, de redução da jornada, de suspensão de contratos como uma das medidas voltadas à recuperação da empresa, mas, de novo, sempre mediante negociação coletiva de trabalho. Ou seja, numa perspectiva talvez literal ou dogmática, nós teríamos que reconhecer, sim, a necessidade de uma negociação coletiva. Mas aí surge uma outra questão importante para essa análise, que é a da urgência desse estado de crise, em que há um isolamento social
horizontal, em que a própria negociação coletiva parece inviabilizada pela impossibilidade de realização de assembleias. Como é que as categorias vão se reunir para deliberar uma pauta de reivindicações, votar essa pauta ser negociada com a categoria econômica ou com o empregador, para depois chegar-se a um acordo ou uma convenção coletiva. Então, nós temos uma dificuldade de ordem prática, concreta. O próprio legislador provisório, o presidente da República, ao editar a MP 936, considerou isso e faz alusão lá no artigo 17, salvo engano, que seria possível a utilização de ferramentas tecnológicas para que as entidades sindicais realizassem os procedimentos necessários à celebração de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Agora, fica aquela pergunta, será que essas ferramentas possibilitam de forma efetiva a reunião de um contingente expressivo de pessoas? Já imaginaram como é que seriam as manifestações, o direito de voz assegurado aos associados, as votações? É algo, eu não sou tão desenvolvido do ponto de vista tecnológico, né? Mas eu acho algo... Operacionalizar seria dificílimo, sem dúvida. Então, nós temos esse problema, uma realidade social clamando respostas, uma dificuldade de atender o mundo ideal, o modelo ideal que a Constituição estabeleceu, e o governo tentando encontrar caminhos, né? E esses caminhos estão muito bem delineados. Eu li já várias vezes as medidas provisórias e acho que elas estão assim muito bem estruturadas, especialmente a 936. Agora, surge a pergunta, não é, Richard? Os empresários, eles vão eleger o acordo individual ou vão buscar os sindicatos para negociação? Ou ainda, vão optar pelo caminho mais seguro, que é o caminho das rescisões de contratos de trabalho? Essa pergunta é uma pergunta que deve ser respondida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 16, quando está marcada a sessão destinada à ratificação ou não dessa decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski. O que eu gostaria apenas de chamar a atenção nesse momento é que o direito muitas vezes é interpretado, praticado a partir de uma visão dogmática, de uma visão ideal, mas nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Há um problema econômico gravíssimo, há uma realidade social também gravíssima. Entre a perda do emprego e a suspensão dos contratos, ou mesmo a redução da jornada e dos salários, qual seria a opção ideal? Evidentemente, a opção ideal, me parece, que seria a manutenção dos empregos, que é um dos objetivos principais dessas medidas provisórias todas. Preservação do emprego e da renda, preservação da atividade econômica. O governo vem trabalhando nesse sentido. Agora, é natural que hajam questionamentos, como eu disse há pouco, o direito não nos oferece respostas objetivas, mas neste momento de crise, essa legislação da crise, essa situação de exceção, me parece justificar uma jurisprudência de crise, uma jurisprudência de exceção, porque, ao fim e ao cabo, nós todos, magistrados, precisamos pensar de forma consequencialista. Os efeitos das nossas escolhas, ao julgar os casos concretos, podem ser mais ou menos inconvenientes para o jurisdicionado, para a sociedade de uma maneira geral. E nós precisamos preservar a atividade econômica, precisamos preservar empregos. Qualquer que seja o resultado desse julgamento, nós vamos sair, depois de superada a crise do coronavírus, com uma grave crise de empregabilidade. Isso é fato, as empresas estão passando por muitas dificuldades, já estão demitindo, e para a nossa economia se recuperar vai demandar muito tempo, lamentavelmente. Ministro Douglas. Eu queria só tirar uma dúvida antes, Furlan, rapidamente. Ministro, quando o senhor fala em jurisprudência de crise, e o ministro Fux, quando esteve aqui com a gente na live, também falou isso, o judiciário procurando segurança jurídica para uniformizar as decisões de forma a olhar para a crise, para resolver os problemas da crise. Então, assim, a decisão que valia e que prestigiava o acordo com o sindicato antes da crise pode não valer para essa. Isso que é a jurisprudência de crise. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o empresário o que é essa jurisprudência de crise. De fato, a experiência do direito comparado, especialmente de Portugal, é muito rica em demonstrar que, muitas vezes, o direito não consegue alcançar os fins a que se destinou. O direito posto, o direito que foi produzido, está em normas jurídicas, estabelece um horizonte ideal, um horizonte que precisa ser buscado e que deve pautar a conduta de todos nós. Neste exemplo,
da negociação coletiva, como eu mencionei há pouco, a Constituição é muito clara. Artigo 8º, inciso 6, artigo 7º, incisos 6 e 13, é preciso que haja negociação coletiva. Agora, diante da realidade que nós estamos enfrentando, em que essa negociação parece inviável, qual a resposta que o Poder Judiciário vai produzir? Uma resposta que atenda aos interesses da própria sociedade. Uma resposta que não se filie a uma visão estritamente dogmática, a partir da aplicação positivista, quem sabe, do direito objetivo, do direito que está posto na lei. E lá em Portugal, por exemplo, em 2008, 2009, 2010, leis orçamentárias foram editadas promovendo cortes expressivos em aposentadorias, salários, benefícios previdenciários de uma maneira geral. E há, no campo dos direitos sociais, uma riquíssima construção teórica, uma construção doutrinária, talvez representada pelo chamado princípio da proibição do retrocesso. O que é isso, princípio da proibição do retrocesso? Os direitos humanos seriam uma espécie de movimento evolutivo, uma linha evolutiva que não admitiriam retrocessos. Mas nós temos um componente aí, que é a realidade da vida, que é a realidade econômica. Muitas vezes os fatos se vingam das leis. Quando as leis não são compatíveis com a demanda social, com a realidade econômica, essas leis acabam não sendo cumpridas pela própria sociedade. Então, quando eu digo sobre a jurisprudência da crise, é uma jurisprudência absolutamente excepcional que se deve construir considerando essa realidade socioeconômica e política que nós estamos vivendo. Como eu disse há pouco, o que é melhor? O desemprego em massa ou a suspensão dos contratos ou a redução parcial de salário e jornada? Qual dessas opções é a mais plausível? E o empresário que busca segurança jurídica precisa obter uma resposta do Estado. E essa resposta será dada na próxima semana em relação à possibilidade de negociações individuais para a suspensão dos contratos ou mesmo redução de jornadas e salários. Ministro, vou fazer uma pergunta aqui, e aí vou reforçar, né, para o empresário que está lá na ponta, para o João, para o José, que tem lá 50 funcionários, 50 colaboradores. A pergunta é de uma conterrânea sua, da Sara. Ela tem um blog que chama Repartição Jurídica. Ela pergunta assim, como é que eu explico aqui para o seu João, que tem 50 funcionários, ele precisa fazer suspensão temporária de 30 desses aqui e reduzir o salário de 20. Como é que é isso na prática? E por mais que o senhor, como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nos dê esse conforto de que é melhor ter o emprego do que se apegar a todos os preceitos da legislação. Então, o senhor deu essa tranquilidade aqui para o empresário que nos assiste, para o empreendedor, só que a gente sabe que essas decisões elas não são tomadas no nível que o senhor está, são tomadas em outro nível. Então, primeiro, como é que é a prática lá do seu João, que tem um comércio em Goiânia, que é seu conterrâneo, seu goiano, como é que ele faz para reduzir o salário de 20 pessoas, como é que ele faz lá para poder suspender temporariamente 30, e como é que o seu João lá, daqui a um ano, ele vai ter a certeza que ele não vai ser questionado por ter feito isso? Bem, em alguma medida, essa pergunta significa, não sem razão, talvez aqui um puxão de orelha no Poder Judiciário. Porque imagine que o seu João promova acordos individuais. Esses acordos podem gerar, no futuro, discussões em ações trabalhistas. Os trabalhadores podem vir nas suas ações individuais, essa ação vai ser distribuída a um juiz de uma das varas do trabalho e ele vai decidir a favor ou contra essa possibilidade, essa validade dos acordos individuais. Existe um recurso ao Tribunal do Trabalho de Goiás. O tribunal, de igual modo, vai se debruçar sobre a questão e vai decidir. E isso admite-se ainda um recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. E, de fato, a pergunta se resume à seguinte questão: eu vou seguir o que está na medida provisória ou eu vou seguir o que está na Constituição? Qual a orientação que o advogado ou a advogada do seu João dará a ele? Se eu fosse o advogado do seu João, eu diria o seguinte: seu João, vamos tentar fazer um acordo coletivo?
Vamos documentar aqui uma proposta ao sindicato, mostrando a necessidade, a urgência de uma suspensão de contratos, de redução de jornada e salários de outros empregados. E se o sindicato se recusar, porque o que tem acontecido é que muitos sindicatos estão tentando trazer nesses acordos coletivos cláusulas que estabelecem contribuições para os próprios sindicatos. Nós vivemos recentemente a reforma trabalhista e uma das mudanças mais significativas envolveu o fim do caráter obrigatório da contribuição sindical. Muitos sindicatos não conseguem sobreviver sem essa contribuição. Então, agora, com esse empoderamento que os sindicatos obtiveram a partir da decisão do ministro Lewandowski, estão tentando trazer essas previsões de transferência de recursos, de taxas para esses sindicatos. Se o senhor João não quiser pagar essa contribuição, ele não celebrará o acordo coletivo, mas ele terá a segurança de ter buscado essa via, e aí partiria para o acordo individual. Porque um dos aspectos, e aí é uma questão talvez técnica, né, mas um dos aspectos da reforma foi dispor sobre o que pode e o que não pode ser previsto em acordos e convenções coletivas de trabalho. Os artigos 611A e 611B da CLT estabelecem os conteúdos desses negócios jurídicos. Então, veja, se o seu João não quiser celebrar o acordo em razão de uma exigência ilegal, não razoável que seja, ele poderá fazê-lo. E, em seguida, poderá buscar os acordos individuais e estará numa posição jurídica muito confortável para se defender posteriormente, se for necessário, perante a Justiça do Trabalho. Mas eu volto a dizer, pessoal, eu sou 1 em 27 no Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos aí mais de 1.000 juízes do trabalho no Brasil, cada um decidindo como bem entende. Até que o TST decida, e o TST produz decisões que, em princípio, devem ser seguidas, ou até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie, o sistema admite esse relativo estado de insegurança jurídica. Por isso, o mais prudente seria, então, em primeiro plano, tentar o acordo coletivo e aí seguindo os próximos passos. Eu acho isso também na questão, ministro, tanto da suspensão quanto na redução salarial, correto? Exato. De fato, o caminho, sendo bem objetivo, seria primeiro tentar uma negociação. Se não for possível, por uma razão ou por outra, tudo documentado, partiria para um acordo individual, com essa documentação me resguardando para discussão futura perante a Justiça do Trabalho, se for necessário. Ministro, outra coisa que eu queria repisar com o senhor é importante que tudo seja documentado, tudo que é feito excepcionalmente durante essa crise, que seja documentado para que a empresa possa ter, eventualmente, ali na frente, e o próprio trabalhador, formas de dizer o que foi que aconteceu, não é isso? Exato. De fato, em muitas ações trabalhistas, o empregador se vê desprovido de provas do que alega ao magistrado. Muitas condenações decorrem da ausência dessa documentação. Por isso, eu insisto, é importante que haja cautela da documentação. Excelente. Tá aí, Laís, quer continuar? Está no mudo, Laís. Aí voltou. Tem uma pergunta que a gente recebeu também, e com relação, na verdade, ao empregado. Com essa nova MP que permite, né, a redução dos salários e mesmo o afastamento por 2 meses do funcionário, e tendo em vista a nossa pesquisa que a gente realiza com as empresas XP e PESP, que mostra que 18% a 20% dos pequenos, micro e média empresas vão ser afetadas, vão ter o fluxo de caixa bastante afetado, já com 15 dias de paralisação, e essa medida permite que o empregador fique 2 meses com esse contrato suspenso. Mas a dúvida que tem surgido entre o empregado e se a empresa não existir mais depois desses 2 meses, a quem eu vou recorrer os próximos 2 meses que eu teria direito de continuar empregada? Como que eu fico no caso dessa empresa não existir mais? Laís, se você puder, Laís,
já aproveitando toda a sua formação econômica, puder dar um pouquinho da nossa visão econômica para o ministro dos próximos 2 trimestres, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, acho que seria interessante. Sim, a questão que a gente tem visto, e o senhor bem mencionou, é que agora, com toda essa paralisação, além das pequenas empresas, a nossa pesquisa também mostra que as grandes empresas estão sendo muito afetadas, alguns setores muito, né, como os de turismo, hotelaria, passagens aéreas, e que as estimativas são que a retomada seja muito mais lenta do que, na verdade, apenas o levantamento desse lockdown, né? As pessoas não vão retomar a fazer as compras, assim como a parte de serviços, como, por exemplo, para ficar mais palpável, eu vou ao cabeleireiro uma vez ao mês, eu não vou 2 vezes ao mês assim que eu puder ir ao cabeleireiro. Então, aquele dinheiro que eu ia dedicar àquilo não será mais empregado e não será mais entregue na economia, não rodará mais dessa mesma forma. Então, existem alguns canais da economia que, na verdade, não vão ser entregues, aquele dinheiro não vai rodar mais. Então, o que a gente tem visto para os próximos 2 meses, uma insegurança muito grande, ainda que com um pacote de estímulos e com toda essa celeridade que o governo federal tem entregue essas medidas e tem tentado acalmar a população, os próximos 2 meses para o setor, para o empregador, é muito complicado ter essa certeza de que ele vai voltar ou não, e após isso, se na verdade essa economia vai reagir dessa forma ou não. Lá nos Estados Unidos, para falar um pouquinho, né, lá de fora, eu estava lá, então você tem também algumas facilidades em relação aos custos de reempregar esse trabalhador e também algumas outras facilidades em relação ao próprio serviço, de você retornar a prestar aquele serviço, e uma ideia de crédito que não é muito difundida no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pessoas, muitos brasileiros não estão acostumados com essa questão do crédito, ainda trata de uma forma muito interessante a forma que a pessoa física tem, na verdade, vários cartões de créditos. Então, as pessoas não têm essa reserva de valor, como a gente tem aqui no Brasil, que geralmente está empossada em ativos físicos, né? Ativos reais, que são apartamentos, terras, né? O brasileiro guarda as reservas dessa forma. Já no exterior, a gente tem uma forma diferente. E, com isso, você tem também uma forma mais fácil de recolocar esse dinheiro na economia e fazer novamente essa economia pegar, né, uma propulsão. Então, nesse sentido, como que o empregado aqui ficaria caso esse empregador não conseguisse passar desses 2 meses de crise? O cenário é realmente complexo, dramático até. Nós assistimos a um incremento, sem dúvida alguma, do índice de desemprego no Brasil. Recentes dados estatísticos divulgados pelo IBGE sinalizam para a existência de em torno de 12 milhões de trabalhadores desempregados, sem falar nos informais, nos subempregados, nos desalentados, nos informais, há uma grande massa de trabalhadores que já está sofrendo os efeitos dessa crise. E aí surge essa questão, de fato, mesmo com o programa do governo de apoio às empresas e aos trabalhadores, preservando renda e emprego, preservando atividades econômicas, ainda assim haverá uma retração expressiva da economia. Eu recebi, ainda não li, um estudo a esse respeito lá do campo, mostrando em que medida o volume da massa de recursos salariais estará sendo subtraída da economia. É um volume realmente significativo. E quero crer que, ao longo desses períodos que virão, desses meses seguintes, muitas famílias estarão se endividando, aquelas que tiverem condição de obter empréstimos, né? E depois também empresas estarão se endividando, apesar da medida provisória 944 ter trazido também uma proposta de financiamento para custeio de folha de salários. Ainda assim, é bem provável que muitas empresas, especialmente micro e pequenas, aí não consigam
seguir. A atividade econômica vai sofrer e, de fato, mesmo aderindo a esse programa emergencial de proteção do emprego e da renda, ainda assim haverá quebradeira, fechamento, e esses empregados que estavam com seus contratos afetados, né, seja pela redução parcial da jornada de salário, seja pela suspensão, não terão, de fato, garantida o emprego, porque a medida provisória estabeleceu ali uma garantia provisória de emprego pelo período de duração da suspensão ou da redução da jornada e do salário. E aí a questão vai acabar se traduzindo, lamentavelmente, em ações judiciais. A Justiça do Trabalho será, enfim, acionada para tentar alcançar o patrimônio dessas empresas e de seus sócios para cumprir esses direitos que foram concedidos pela medida provisória. Ministro, o senhor mencionou algumas respostas atrás que, enfim, a Justiça e o Judiciário, não, a Justiça do Trabalho não vai ser diferente, vai ter que ter um olhar para as situações que a crise vai trazer para a gente, as decisões têm que se adequar a isso. Muitas vezes o senhor disse que a doutrina é vítima da realidade, embora ela pregue o mundo ideal. Eu queria entender mais na prática, assim, tá no cenário dos ministros, enfim, da corte, de uma maneira geral, que possa haver, por causa das limitações mesmo, algum tipo de empossamento de decisões nas instâncias inferiores e também no TST, e se tiver no cenário de vocês, como é que o senhor, olhando para esse momento, como o senhor fala da doutrina, querendo trazer isso um pouco para a prática dos julgamentos, como o senhor avalia que pode ser contornado isso? Porque a celeridade também das decisões vai ser muito importante para essa estabilidade jurídica que o senhor tanto mencionou. Eu acho que os empresários aqui que nos assistem gostariam também de ouvir isso, e eu não posso deixar de falar porque foi uma pergunta aqui que surgiu de um cliente que é engraçadíssima. Estão perguntando se pais e mães podem pedir insalubridade se as escolas não voltarem logo. Eu estou nesse grupo aí, hein? Eu acho que é um privilégio estar ao lado dos filhos nesses momentos, apesar das dificuldades geradas, há uma interação maior das famílias, né? E isso é bom, é ruim. Outro dia eu li, por exemplo, nos Estados Unidos aumentou o índice de separação. Aqui no Brasil aumentou, lamentavelmente, o índice de agressão às mulheres. São efeitos colaterais dessa nova realidade. Mas falar um pouco sobre a perspectiva ou a expectativa da jurisprudência é algo realmente difícil e complexo. Eu tenho conversado com os ministros, alguns mais próximos lá do Tribunal Superior do Trabalho, e há posições oscilantes, né? Todos reconhecemos o cenário de força maior, todos reconhecemos a urgência dessa situação, mas fica sempre aquela dúvida, aquela pontinha de dúvida em torno dessa ruptura efetiva deste dever constitucional de negociação coletiva. O diálogo social é um horizonte que vem sendo afirmado pela Organização Internacional do Trabalho. Nós temos uma convenção, a Convenção 98 da OIT, que foi ratificada no Brasil, tudo caminhando para o estímulo à negociação coletiva. A própria reforma trabalhista colocou a negociação coletiva no centro do sistema, afastando a legislação estatal. É a tese do negociado sobre o legislado. Mas uma coisa é certa, nós precisamos pensar, num primeiro momento, eu confesso a vocês que me coloquei refratário, em princípio contrário à admissão da medida provisória 927 com os acordos individuais, depois a medida provisória 936 trouxe uma sistematização muito mais interessante. E aí me parece que nós precisamos fugir de alguns juízos dogmáticos, simplistas, clássicos, positivistas, para examinar, primeiro, a razoabilidade, a necessidade, a proporcionalidade, a adequação das medidas que foram propostas pelo Executivo. E examinando essas medidas, me parece que sim, há razoabilidade, necessidade não se discute, adequação, proporcionalidade. É o que é possível fazer. Alguns críticos já dizem que o governo ainda foi muito tímido, que poderia ampliar ainda mais a sua participação no custeio dos salários nesse momento de crise. Eu confesso que não me aprofundei nessa discussão, mas se há ou não há capacidade de recursos públicos para, quem sabe, manter o horizonte ideal dos salários, 100% dos salários, nos casos
de suspensão de contratos, nos casos de redução proporcional da jornada, ou algo nesse sentido. Talvez aí seja um juízo de conveniência e oportunidade, um juízo discricionário do Poder Executivo, que nós não temos acesso, eu pelo menos não tenho acesso a essas informações. Mas se fala em algo em torno de 0,3% do PIB investido nesses programas emergenciais de preservação da renda e do emprego, e há um estudo dizendo que se esse investimento fosse de 0,5%, o impacto seria muito menor, com a retomada econômica se verificando de forma muito mais rápida. Eu não sei, eu tenho lido bastante, eu não sei qual foi o informativo, a mídia, mas dizendo que se o isolamento social não for interrompido até o final desse mês, a retração do PIB vai superar 2,2%. Se for até junho, vai cair 6% a nossa atividade econômica, o que é dramático em termos de empregabilidade, de geração de renda, tributo, recursos públicos, atendimento aos programas sociais. Então, nós temos um problema sério pela frente. E aí, de novo, pensar com a ética da responsabilidade em oposição à ética da convicção. Nós temos que pensar nas consequências práticas, objetivas das escolhas interpretativas que serão produzidas. E pensando nessas escolhas, me parece que nós precisaríamos estimular esse aprofundamento das negociações na linha do que já sinalizaram as medidas provisórias. Ministro, falando um pouco dessa parte de segurança jurídica, os tribunais superiores têm uma série de mecanismos para fazer com que suas decisões sejam obrigatoriamente aplicadas nas instâncias inferiores do judiciário, né? A gente tem repercussão geral no caso do Supremo, a própria ação que o Supremo vai julgar na semana que vem, que o senhor citou, ela tem esse cunho de ter a aplicação obrigatória, né? O TST também tem esses mecanismos em relação à Justiça do Trabalho, não é mesmo? Na verdade, o que nós temos é a figura da reclamação. Uma vez que o tribunal tenha julgado um determinado caso concreto, as partes daquele caso concreto, ou o juiz que vai cumprir a decisão, se não atender àquele reclamo ou àquela diretriz, estará sujeito a ter a sua decisão cassada. Também assim o é em relação ao Supremo Tribunal Federal, quando decide casos no sistema de repercussão geral, que foi trazido esse modelo pela Emenda Constitucional 45, a reforma do Judiciário, lá em 2004. Quando as decisões não são cumpridas, admite uma reclamação direta ao Supremo e os ministros monocraticamente, de forma solitária, decidem cassando as decisões que contrariam essas diretrizes produzidas no julgamento desses recursos em regime de repercussão geral. Mas nós ainda não temos consolidado um sistema tão eficaz que permita, por exemplo, que súmulas do Tribunal Superior do Trabalho sejam cumpridas de forma obrigatória pelos juízes e desembargadores. Essa talvez seja uma das grandes questões colocadas e que ainda precisariam ser repensadas no futuro. Que está aí uma oportunidade, né, ministro, para pensar nessas questões, porque a Justiça do Trabalho realmente tem um volume grande de processos, né? De fato, o volume de ações trabalhistas cresceu bastante, exponencialmente. Uma das propostas da reforma trabalhista foi encontrar mecanismos que conferissem segurança jurídica a atos que são praticados ao longo da execução do contrato, segurança jurídica a transações extrajudiciais que podem ser levadas à homologação judicial, uma série de medidas na linha da desjudicialização, a própria previsão da condenação em honorários advocatícios pelos trabalhadores que moveram ações e que foram derrotados, também procurou evitar aquele excesso de demanda fomentado, estimulado pelo chamado princípio da gratuidade, ou seja, litigar era muito fácil, não havia custo nenhum, risco nenhum, e agindo por estímulo, esse volume de ações trabalhistas acabou se atingindo um número exponencial. Ministro, a gente já está no final, né? A gente combinou com o senhor 1 hora, então, já na fase de agradecimento, eu vou deixar para a Laís fazer o agradecimento final para o senhor, antes de o senhor dizer as últimas palavras. E eu penso aqui, ministro, que talvez é válido, até, Richard, a gente colocar na nossa pesquisa, que a gente faz com pequeno, médio empreendedores, assim, frente a uma necessidade de caixa na sua companhia, o que você faria? Você demitiria? Você suspenderia o contrato?
ou você renegociaria o salário. O que eu penso, ministro? A gente precisa ir atrás desse dado, porque por mais que pareça que exista, neste momento, uma boa vontade de todas as partes, do sindicato, dos empresários e do governo, ainda me parece que existe uma insegurança jurídica neste ponto. Eu não quero ser injusto aqui, por isso que eu vou pedir para o Richard colocar isso na nossa pesquisa, que a gente fala com mais de 1.000 pessoas e consegue medir isso muito bem. Eu acho que vai na reflexão. A gente, na segunda-feira, né, Débora, conversou com o ministro Luiz Fux, e o interessante é que o ministro Luiz Fux falou muito sobre tempo de acordo. A gente está num tempo de acordo. E eu vou além, até parafraseando o CEO da XP, o Guilherme Bentimol. A gente está num tempo de acordo, um tempo de união, um tempo de compreensão. Porque é uma situação onde todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está numa situação, o mundo está na situação, portanto, o diálogo é muito importante. Eu gostei muito, ministro Douglas, quando o senhor disse de trocar a convicção, né? Eu gostei dessa frase, eu queria que depois o senhor repetisse para eu anotar. Agora, é muito importante, o senhor disse isso aqui para a gente, são mais de 1.000 juízes do trabalho, correto? Nas comarcas. Então, eu penso assim, o senhor, enquanto ministro do Tribunal Superior do Trabalho, seus 27 colegas, se de alguma forma puderem dar essa segurança do diálogo, da compreensão, que é um momento de agora trocar algumas convicções em prol da preservação do trabalho, do emprego. Então, eu encerro esse agradecimento para o senhor, já passar aqui a palavra e agradecer a Débora Santos, ao Richard Beck, nosso sócio, por terem organizado esse encontro com o senhor, de grande valia, ministro. O senhor não sabe as dúvidas que a gente está recebendo diariamente dos nossos clientes, amigos e empresários. Dessa forma, vou passar, Débora, se você me permite, já para a Laís, para ela sim fazer as considerações finais, e aí depois passo para o senhor, já agradecendo de antemão o seu tempo para discutir esse tema importante com a gente. Muito obrigado, ministro Douglas, e vou passar a palavra dessa forma para a Laís. Laís, está contigo. Obrigada, Furla. Ministro, como o Furla falou, gostaria de agradecer imensamente o tempo do senhor e a contribuição enorme que o senhor deu aqui para a gente durante essa 1 hora de live. Nós, na XP, nos propusemos, durante esse período de muita instabilidade, de muita incerteza, levar um conteúdo, uma informação em diversas áreas, não só para os nossos clientes, mas também para todo o Brasil, nesse momento, como o Furla falou, de união. Então, muito obrigado pela participação e pelo tempo dedicado para enriquecer todo esse nosso propósito de levar essa informação para as pessoas em casa. E muito obrigado, em nome da XP e de todo o Brasil, pela contribuição que o senhor nos deu hoje. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Eu sigo à disposição. Realmente eu não vi que o tempo passou tão rápido. Eu achei que nós estávamos chegando ainda na metade. O debate ele precisa continuar. Eu espero que acreditem no judiciário brasileiro, composto por pessoas de bem, pessoas que querem produzir as melhores respostas. Nós vivemos muitos dilemas. De um lado, nós temos a democracia com a sua lógica majoritária, a soberania popular, produzindo representantes que editam leis, enfim, em tese, representando a vontade soberana do povo. De outro, nós temos o texto constitucional com suas normas fundamentais, direitos humanos, enfim, que precisam ser igualmente tutelados. É uma tarefa complexa, difícil, mas eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal deverá orientar a sociedade a propósito dos caminhos seguros nesse momento de transição dessa crise dificílima que estamos vivendo. Renovo os agradecimentos e sigo sempre à disposição de vocês. Isso, Douglas, Débora, Laís, Richard, muito obrigado. Só lembrar você que está escutando a gente volta aqui às 7h para falar do tema de agricultura, com a ministra Tereza Cristina. Ministro Douglas, muito obrigado novamente, um grande abraço, bom trabalho para o senhor, vai ter bastante, e um momento aí de bastante união, harmonia entre os poderes e uma mensagem de diálogo para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, ministro.
Até mais. Obrigada, ministro. Até mais.